Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, voltamos! 2023, primeiro episódio de 2023. Tava com saudade já. Caso total? Caso total, saudades, para a gente não perder o costume. Doutora Aline Bueno, por favor, faça a apresentação. Quem faz parte desse podilário hoje? Boa! Bom, pessoal, que bom, iniciamos mais um ano aí, 2023, com força total. O Podilário está aqui, presente nesse ano também. Vamos fazer o ano inteiro, hein? Combinado. O ano inteiro? O ano todo. Não falharemos. Não falharemos. E esse ano, a gente tem uma novidade aqui no Podilário. Brincadeira, somos nós. Não, novidade. Temos- novo. Temos de casa nova. Entre Verdade. algumas novidades, Casa nova. a principal é a casa nova. Estamos no estúdio novo. Mas os integrantes São os mesmos. são os mesmos. São os mesmos. Então, estamos aqui com o Luiz Alves, Luiz Broker Prime, corretor altíssimo padrão. Daniel Cardenuto, Daniel Alphaville. Dani Monstro. Daniel... Você colocou arroba, né? Daniel Monstro. E eu, Aline Buena. Doutora Aline Advogada. Bueno, da nossa Viva Listo. Viva Listo, patrocinador oficial Viva Listo. do Podilário, plataforma que tem várias soluções para você que é corretor. Visita lá o site da Viva Listo. Você vai ter muitas soluções que com certeza você vai se interessar. Eu tenho certeza. E esse ano vale a pena visitar mesmo o site da Viva Listo, porque a gente está com novidades, muitos produtos, serviços para o corretor de imobiliária. Realmente é um ecossistema completo para o corretor e para a imobiliária. E já vamos lançar um site novo, então vale a pena conhecer. Crie sua conta gratuita. Fora o CRM, né? Que Então, a Viva Listo CRM, fornece. Site para o corretor. É uma plataforma completa, viu? Ela Começa a mandar lead também. daqui a pouco tá mandando lead. Quem sabe um dia? Quem sabe Quem um sabe, dia quem pro sabe? o corretor. Fica a dica, né? Fica a dica. Bom, Tipo de produtos. esse primeiro episódio, eu queria gastar 5 minutinhos, coisa rápida, né? Só não pode chorar, tá? Só não pode chorar. 5 minutinhos pra gente conversar um pouquinho, falar rapidinho sobre a percepção que cada um teve do ano passado, de Legal, 2022. E depois eu queria propor um formato para esse primeiro episódio que foi sugerido pela nossa amiga Rafa, Boa, Rafa. tá? Nossa, Que ela sugeriu no passado da gente Espectadora. abrir perguntas. telespectador é muito cringe. É cringe total, né? Tipo Silvio Santos. A Rafa é meu braço direito, meu braço Braço esquerdo. direito e esquerdo. E aí a gente abriu para perguntas. E a gente tem uma caixinha de perguntas agora e a gente vai responder algumas perguntas hoje. Perguntas muito interessantes que chegaram para a gente. É bem legal isso. A gente quer uma interação mesmo. Vocês continuem mandando perguntas. E as que a gente vai responder hoje, elas com certeza elas vão tocar lá no fundo. Você vai se identificar com ela. É bacana essa ideia das caixas de perguntas, porque pode contribuir com o dia a dia, né, do corretor, da imobiliária, que muitos nos assistem, né, acompanham, têm curiosidade de saber como que funciona. Então, acho que a gente vai trazer aí essa novidade. Essas achei caixinhas de legal. perguntas. Não vamos perder a essência do Podilário, que é realmente Pode ser que venha histórias, histórias pode ser que hilárias. venha algumas perguntas também capciosas, hein? Pode ser. A gente responde, viu, A pessoal? gente Que responde. É maior de idade. Doutora Aline, por favor, rapidinho, qual que é a tua percepção de 2022 com relação ao Podilário? O que você achou? O que você achou mais legal no Podilário em 2022? Assim, acho que foi um ano, para mim, muito marcante, né? Primeiro que foi o início desse projeto. É muito legal a gente ter um início de um projeto tão legal. A gente só recebeu elogios. Pelo menos assim, eu diretamente, pessoalmente, ou inbox, assim, só elogios. Eu pensei, poxa, que ideia bacana, que ideia original, que bacana falar do mercado imobiliário e trazer um pouco de humor. Todos os convidados que vieram aqui deixaram um pouquinho da sua história, contribuiu, assim, eu aprendi muito com eles. Então, para mim foi muito legal conhecer melhor as pessoas, conhecer como que é nos bastidores, a gente poder também ter um momento de leveza, porque o mercado imobiliário ele é intenso, ele cobra, ele suga, né, o nosso dia a dia, a gente se entrega 100%. Então foi muito legal conhecer essas pessoas. A gente participou do Conecta, que foi um divisor de águas do nosso podcast. Realmente a gente ficou conhecido aí muito mais, Brasil todo, porque muitos estados ali, né, pessoas de vários estados passaram. Eu tirei assim só coisas boas. Finalizamos o ano excelente. Tô com gás total para esse ano, viu? Total. E muita gente pedindo participação em outros eventos, tá?
verdade. Isso é bom. foi muito legal, né? Isso foi Isso é legal, bom. assim, muita gente procurou. A gente teve um pedido de participação num evento, puxa, em Pernambuco. Olha que legal. Legal. Isso é Bacana, bom. né? Não sei se eu posso. Esse ano a gente vai pegar, Calma, vai com calma. É. Esse ano a gente vai pegar alguns aviões aí. Quero ver tirar o Daniel, né? Dani Monstro! Daniel Alphaville, segundo nosso amigo Augusto Braga, Enciclopédia de Alphaville. Qual foi a tua percepção, Dani, 2022? Falar nisso, obrigado. Um 2023 aí excelente para todos nós. Amém. O Podilário começou numa conversa, numa brincadeira, com intuito nenhum de ensinar, de mostrar para alguém. Que Sem pretensão. Sem pretensão nenhuma. E foi ao contrário, né? Eu acho que o que eu mais gostei do Podilário foi justamente essa questão de você tirar dúvida, essa questão de você se aproximar dos corretores, você se identificar e você ajudar com as próprias histórias. Então isso foi bem legal. Eu acho que o Podilário tende a crescer muito e os eventos, né? Eu acho que os eventos... Acho que o mais legal do Podilário é que a gente se diverte com o Podilário, né? Muito, é aquele momento leve. É que o pessoal não vê o antes do Podilário, né? Nem o depois. O depois é o melhor, gente. Se pudesse deixar gravando, dá pra deixar gravando nos eu acho próximos? que qualquer dia a gente vai pegar um dia e vai fazer um making off do Podilário. Puta, isso vai ser legal. Deixar uma câmera Vamos longe fazer uma assim, câmera, ó. um making off de um episódio. Gostei da ideia. E aí nós vamos gravar, alguém vai ficar gravando e vai ficar acompanhando. Nós vamos fazer um episódio making off. O que vocês acham? Adorei a Eu ideia. acho muito bacana a ideia. Acho que a gente tem que porque a escalar gente se rápido. diverte no making off. Outra novidade também que você não mencionou, a gente está em outras plataformas além do YouTube. Agora a gente é? está também em algumas plataformas de podcast, o Spotify, inclusive, nós estamos subindo já todos os episódios de 2022 e 2023, em breve também todos os episódios. Conforme Gente, vai saindo, vale muito a pena vocês baixarem, assistirem. Tá trabalhando, então ouve. ouça o É legal. Podilário. Você vai dar uma risada, umas risadas Além da boas. risada, assim, tanta história bacana. Quanta Muita. pessoa, quanta gente aprendeu. Foi muito legal. Bom, eu vou dar minha percepção de 2022, né? Eu sou o mais novo do mercado imobiliário aqui dos três, né? E conheci Não vai muita começar com gente. essa história de idade, não. Né? Eu sou o mais novo dos três e também sou o mais novo dos três do mercado imobiliário. E aí, Tem 24 anos. É, né? eu 24 anos. eu tô gasto, eu não sou velho, eu sou gasto. E aí, 2022 foi bem legal. Experiente. Né? O humorista falou assim, eu não sou feio, eu sou rústico. Então, e a minha percepção de 2022 é o seguinte, conheci muita gente do mercado imobiliário, muitas referências do mercado imobiliário, muitas. Mas eu acho que o ponto alto de 2022 para mim, profissionalmente, foi o Conecta. Conecta foi para mim, eu não queria que acabasse. Foi uma pena ter acabado. Eu não queria... 2 dias foi Intenso, pouco. intenso. É o que a gente vai falar. A gente fala, né? Aqueles dias foram loucos. E nós fizemos, gente, sem demagogia, sem soberba, nada disso. Nós fizemos um evento dentro do evento. Foi um evento e um evento. Isso, assim, foi um ponto de unânime com todo... Foi um ponto de... de Obrigada, Vivaristo, de novo. Vivaristo que nos proporcionou isso. Que permitiu E isso. foi realmente incrível, assim, incrível. Foi Vocês foram guerreiros de montar toda essa estrutura. Porque, assim, gente, a verdade é que eles que montam tudo, viu? Eu só dou pitaco. Esse ano tem de novo, Conecta? Tem. Ô, Vivalisto. Você que não foi no Conecta ano passado, vai esse ano, hein, pessoal? Muito legal. Tem que Vai esse ano que é muito legal. Você cria conexões interessantes no Conecta. Um network, né? Não vou falar, mas o Dido. Você faz um network, Dido. Vai guardando dinheiro, não é caro, dá pra ir pagando. Vale a pena. É um investimento. Vai pagando. Vamos então para a nossa caixinha de perguntas, agora que a gente já derramou lágrimas e já choramos e lembramos 2022. Vamos? Caixinha de Muito perguntas. obrigada, viu, vocês, por esse projeto. Imagina. Eu adoro participar. Aqui é, como você falou, é um momento descontraído. Esse mercado é muito louco e a gente está aqui para dar risada. Vamos mudar de óculos, senão me enxerga. Ai, já tá chorando. Tá É, disfarçando. Gente, a gente tem várias perguntas É a aqui. musiquinha do gás no Eu vou fundo. botar a musiquinha. A gente tem várias perguntas aqui, então eu vou começar por uma que chegou aqui pra gente. São várias perguntas
e depois a gente vai respondendo, não vai dar para responder todas agora por causa do tempo. Mas uma pergunta bastante interessante, que eu coloquei em primeiro aqui, é o seguinte. Uma pergunta que eu acho que muito corretor deve pensar e deve ficar ali matutando realmente o que é isso. É justo negociar o percentual da comissão para fechar um negócio? Ou seja, você está ali no fechamento comprador e vendedor e de repente a comissão você tem que abrir mão de uma parte dela, negociar. É justo isso? Doutora Aline, queria... Começa por você. Qual que é a tua percepção? Você que é do jurídico, qual que é a tua percepção quanto a isso? Olha, assim, eu estou no mercado há 20 anos. No mercado imobiliário, né? Como advogada de direito imobiliário, mas sempre ajudei os corretores e as imobiliárias, inclusive no fechamento. Primeiro ponto. Até porque a Vivalista é especialista nisso. Né? É isso aí. Ajuda na negociação e no fechamento. Né? Pra gente não perder negócio. Exatamente. A gente não perde negócio, né? Não. Meus parceiros aqui podem dizer. A primeira coisa que eu acho, assim, o corretor é exatamente isso. O corretor, ele é autônomo. É difícil a vida de um autônomo. O advogado também, ele vem de uma profissão de ser autônomo. Então, assim, ele precisa do cliente, ele precisa do negócio. Você abrir mão de um negócio porque você não negocia nada é muito complicado, porque você transmite a mensagem para o teu cliente, comprador e vendedor, que ele também não tem que negociar nada. Exato. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a mensagem que a gente passa com quem a gente está realmente fazendo o negócio. Se eu sou duro, o cara vai ser duro também. E às vezes não tem um detalhe, então a gente tem que ter muito jogo de cintura. Outra coisa, tem corretor parceiro? Tem imobiliária? Porque eu acho que não tem que perder negócio. Se tiver que negociar, se for algo razoável, lógico, sempre valorizando o seu trabalho. O trabalho do corretor, ele tem que ser valorizado porque é um trabalho árduo. Você tem que saber se vender. Se você estiver com um padrão de atendimento, se você levou o melhor negócio para o teu cliente, se você tem ferramentas, se você tem uma assessoria personalizada, correta, o teu cliente vai valorizar o seu trabalho. Então ele vai saber que você vai negociar, mas dentro de um patamar justo. Que fique bom para todo mundo. Como todo negócio tem que ser bom para todo mundo. Eu digo que eu acho que o corretor não tem que perder negócio. Desde que seja razoável, tem que negociar. Essa é a minha opinião, né? Dani, você como um corretor experiente no mercado, o que você acha? Quando chegou aqui em Alphaville era tudo mato. Bater pé, 6%, acabou, não tem conversa. Não adianta você bater o pé, até porque um bom negócio tem que ser bom para todos os lados. E eu sou um corretor nisso. Então tem que ser bom para o vendedor, para o comprador e para o intermediador. E aquela pessoa que bate o pé, ela justamente dá a entender que ambas as partes também não tem que negociar. E hoje a gente não está falando, gente, de comprar bala, de comprar chiclete, de comprar salgadinho, a gente está falando de casa de milhões. Então, assim, tem negociação, tudo tem negociação. E eu acredito que comissão, quando entra uma negociação, também tem que estar no meio. É lógico, todo profissional tem que ser valorizado, todo profissional ele tem o seu valor no seu trabalho, não dá também para você tirar só do corretor, né? Porque, infelizmente, a primeira coisa que o comprador e o vendedor pensam, vamos mexer na comissão para fechar o negócio. Na comissão. Então, assim, aí eu acho não é que... todo mundo que está cedendo, né? Isso quando não tira um corretor, né? Tira a comissão 100%. Gente, isso é muito feio. Comprador, vendedor, pelo amor de Deus, quem que trouxe o cliente para você? É o intermediador. Então, se não tivesse intermediador, não tinha comprador. Não ia ter negócio. Não ia ter negócio. Então, assim, tem que ter a valorização. E esqueçam isso de tirar a comissão, porque isso não existe. É o profissional, a gente tem que ser valorizado. E outra, a gente vive disso. A gente não é assalariado, a gente não é CLT, ninguém paga a nossa gasolina, ninguém paga o nosso telefone. Investimento, a gente investe. E deixa eu falar outra coisa. Para você fechar um negócio hoje, é muito difícil. Então tem corretor que fecha um negócio no ano. É verdade, é muito difícil. Tem corretor que fecha um negócio a cada 2 anos. Eu costumo dizer que são 10 bolas na trave para uma no gol. Exatamente. Não é? Tá sendo legal. Então, eu acho assim, tem que ser maleável sim, porém tem que ser ambas as partes. Todos os envolvidos têm que ser bem tranquilo no negócio. Tem que ser bom para todos, né? Eu acho que um bom negócio é um bom negócio, quando é bom para todo mundo. Né? E você, Lu? Então, eu acho o seguinte, a gente tem um número, uma partida, são 6%. Desculpa, só te cortar que eu esqueci de falar uma coisa. E outra, o corretor também tem que se valorizar.
Porque tem corretor que fala assim, aquele lá não baixa, não faz 5%. Eu faço um preço fixo. Gente, isso é complicado. corretores, vamos ajudar. Sabe por quê? Porque quando eu falo não é porque eu tô sendo ruim. É porque o negócio não está sendo bom para mim. Ou não está sendo bom para o comprador, não está sendo bom para o vendedor. É um ponto a ser explorado. Aí vem um corretor e fala assim, eu cobro X. Um valor fixo, né? É complicado. Então, isso atrapalha muito. Então, também, essa dica vai para os corretores. Valoriza o seu trabalho, valoriza aquilo que você está fazendo, porque não é fácil. Isso aí. E essa dica não é só para os corretores, gente. Quem está comprando e quem está vendendo. Se você tem um intermediador que simplesmente colocou a comissão dele fixa num valor muito abaixo de mercado, você pode ter certeza que ele está preocupado só com a comissão dele. Desculpa, é uma visão lógica. Ele não vai te acompanhar em todo o processo, ele não vai te trazer todo o suporte que você precisa, que não vai caber na conta. A conta é muito simples, não cabe na conta. Então, assim, também pense 2 vezes antes de aceitar um tipo de proposta dessa, uma situação dessa, porque também você pode estar dando um tiro no pé. Sim. E outra, comissão, tem muito comprador, tem muito... Quem paga a comissão é o vendedor, na verdade. É o vendedor, né? E eu já participei de negociação que o vendedor, na hora de fechar o negócio, falou assim, ô corretor, nossa, é muito dinheiro para você ter mostrado sua casa. Mas não é só isso, gente. É duro, né? A gente não mostra sua casa. É o tipo de... É igual quando falam para mim assim, mas é só um contrato. Além do investimento que você tem para você ter aquele cliente, você tem um time envolvido, você tem jurídico, dependendo, você tem vistoriador, você tem isso, você tem aquilo. Então, assim... O marketing, a publicação. Você tem o marketing e outra. Às vezes foi aquela comissão do sonho. Aquela comissão que o cara tá trabalhando há 5 anos e tá ganhando ali. É um investimento. Então, gente, não pensa assim. É investimento. Pensa assim. Perfeita colocação. Eu já passei por isso. Eu já fiquei 1 ano sem vender. Quando eu vendi, eu tive que pagar toda aquela dívida daquele 1 ano. Claro, então, aquela comissão não valeu de nada. Às vezes não vai... Teve um investimento. Valeu, né? Pagou as contas. Valeu. É verdade. Bom, eu acho que a gente tem um número. É o número 6. Sim. São 6%. A partir comissão a partir daí. Eu acho que o nosso objetivo é sempre trabalhar com esse número por causa de tudo isso que a gente falou. Né? A gente tem... O que entrega, né? Por trás desses 6%, existe um investimento de dias, de semanas, de meses. Né? Então, mas a gente não pode também ser intransigente com relação a esse número 6. A gente tem que valorizar, sim, o número 6, 6% é 6%. Recentemente, um proprietário falou assim, eu pago 4% de comissão. Eu falei assim, olha, eu tenho uma equipe por trás, eu tenho parceiros que trabalham comigo. Se eu falar que eu vou aceitar 4%, o seu imóvel vai ser o último na fila para ser apresentado. E antes de começar, né? Não, antes de começar. Aí eu falei para ele, assim, eu posso trabalhar? Posso, mas eu trabalho muito com parceria. O cara impõe, né, o valor do seu trabalho. E eu vou ter parceiros que não vão aceitar. Então a gente já vai perder muitos clientes que vêm desse parceiro. E com certeza o seu imóvel não vai ser o primeiro da fila a ser apresentado, vai ser o último. Tá? Eu tenho opções que pagam 6%. Eu vou mostrar esses imóveis. Se eu não conseguir fechar negócio, aí eu falei, eu vou nesse, vou tirar ali do fundo ali, o teu eu vou mostrar. Mas o teu vai ser o último. Ele falou, eu falei, mas é o que acontece. O imóvel que paga 4%, 5%, paga menos comissão que os outros, ele vai ficar para fila. No final da fila, vão dar preferência para quem paga 6%. Todos os corretores. Até porque, né, Luiz, o padrão de imóvel que a gente trabalha, é muito difícil o corretor vender sozinho. Então sempre tem 2, 3 corretores envolvidos. E aí existe uma questão também que o corretor de imobiliária, ele recebe 40% da comissão. Se você já está trabalhando no modelo de 50, a imobiliária recebe 50%. Esse corretor vai receber não 40% da comissão, de 50%. ele vai receber 20% da comissão. E ele que trabalhou o cliente. Esse corretor, com certeza, ele não vai querer apresentar o imóvel. Eu falei, ele não vai querer apresentar. Para ganhar 20%, ele vai fazer de tudo para fechar qualquer outro imóvel menos o seu. Eu acho que essa é até uma dica. Se o proprietário quer colocar um imóvel no mercado, já faça a conta com a comissão. E o quanto que ele tem ali de margem de negociação. Eu conheço proprietário que coloca 6% e fala, se vender eu te bonifico com mais um. Pois é. Então assim, faça a conta exatamente o que o seu imóvel vale de forma justa, sem supervalorizar, porque a gente conhece muito corretor imobiliário no mercado que vai até o imóvel, faz uma valorização, né, faz, enfim,
uma análise do valor daquele imóvel, coloca um valor acima para ganhar, de repente, uma exclusividade, criar uma ilusão na cabeça daquele vendedor que não existe. Exatamente. Então, assim, tem exatamente umas 2, 3 opiniões de quanto vale o seu imóvel, uma avaliação correta, tem avaliadores aí que são, né, formados para isso. Coloque a comissão em cima e tenha uma margem de negociação, porque o corretor também vai ter uma margem de negociação, mas já começa com a margem de negociação em 6%. Porque se quando você vai conhecer o seu corretor e você fala assim, olha, eu só trabalho com 4%, ele nem tem um cliente ainda, nem iniciou uma negociação. Você já está colocando o preço no trabalho do outro sem antes ter o negócio na mesa. E aí acontece também muito... Cautela, né? Cautela. Acontece muito quando você fala em negociar a comissão. Eu acho assim, a gente tem que abrir essa possibilidade de negociar a comissão, mas eu acho que existe também um mínimo. Né? Você também não chega uma hora que você fala, olha, a partir daqui eu não consigo baixar mais. Tá? Porque eu tenho várias coisas envolvidas, não vou pagar o meu custo. Infinitos. Então, eu acho assim, você tem... Qual que é esse percentual mínimo? Eu trabalho com 4%. Tá? Eu consigo chegar numa negociação até 4% para não perder o negócio. Depende da negociação. Mas quantas pessoas envolvidas. Mas depende de quantas pessoas estão envolvidas. Proporcionalmente, né? E se tem parceiros, se eles aceitam também, porque também é uma negociação com parceiro. Sim, claro. Tá? Mas a gente tenta fechar os 6%. Né? O que acontece muitas vezes é que quando você tem uma negociação, o proprietário ele cede um pouco, abaixa o preço. O comprador, né, o vendedor, ele abaixa um pouco o preço. O comprador, ele sobe um pouco. Né? O budget dele era aquele, ele sobe um pouquinho para tentar chegar. Se você não mexe no teu, eu já ouvi comprador e vendedor falar assim, nossa, mas tá tudo porque intransigência, mas é o que eu falei. Só você que não? Aí eu posso ter o seguinte argumento, não, mas eu já estou diminuindo a minha comissão, porque proporcionalmente eu já vou ganhar menos. Mas não é isso que ele quer ouvir. Ele quer ver um pouco também e você fazer um sacrifíciozinho. Não, tudo bem, então olha, eu consigo baixar um tanto assim. É isso que ele quer ouvir. É isso. Tá? Eu queria dar um eu não quero ser... O corretor, eu acho que o corretor ele não pode ser o problema do negócio. Sem dúvida, tá? Tem que ser a solução. Ele tem que ser a solução do negócio. Tá? Às vezes existe um gap. A comissão deu 340 mil reais. Nesse gap sobrou 300. Contrata, viu? 300. 340. Um exemplo. 340 mil. Não, é o gap, 340 deu 300 mil. O cara subiu tanto, o outro desceu, deu 300 mil. Você vai deixar ele fechar o negócio por causa disso? Né? Porque se você não fecha esse negócio, você vai fechar. Mas eu queria dar um exemplo aqui que aconteceu essa semana com um corretor parceiro nosso. E eu vou compartilhar com vocês porque foi uma forma de argumentação minha como especialista da negociação e de repente pode ajudar outras pessoas do mercado. Então era uma transação que nós temos o imóvel principal e teve uma permuta, ok? A comissão da permuta, quem estava pagando é o comprador, ok? Exato. Porque a permuta é dele. Exato. É como se ele estivesse vendendo o imóvel. Isso. E a comissão com relação à parte do recurso em dinheiro que o vendedor ia receber, exceto a permuta, o vendedor ia pagar. Certo. Ok? Na comissão do vendedor, o vendedor estava pagando do que ele iria receber em recursos próprios, 5%. Tá bem? A comissão do comprador em relação à permuta, 6%. Tá bom? Quer dizer, aquela diferença que dava... Tivemos uma negociação da comissão com relação à parte do vendedor, mas não tivemos uma negociação com relação à permuta. Quando nós enviamos o contrato, obviamente foi identificado... O comprador havia aceitado 6% para pagar a comissão do imóvel dele. No fechamento, tudo certo. Quando chegou o contrato que ele olhou aquilo escrito, ele falou, opa, por que o vendedor teve a possibilidade de 5 e eu vou pagar 6? E eu 6. Aí eu voltei com o corretor e falei assim, pois é, nós temos aqui um embate. Ruído, porque quando a gente tem ruído, a gente volta com o corretor antes de responder. O corretor falou assim pra mim, não perde negócio, pode abaixar a comissão do comprador para 5%. Eu falei, não. Eu quero entender os motivos que foram levados para isso acontecer. Vamos entender a negociação. Os motivos do comprador. Não, os motivos do fechamento do corretor. Fechamento do corretor, tá. Então, a Vivalisto entrou como especialista, nós fizemos o fechamento. Existem motivos. Então, qual foi o motivo? A primeira coisa, que o imóvel, objeto da compra e venda, foi negociado o valor. Abaixou-se o valor
do imóvel principal, Da ok? permuta não. E da permuta não. Da permuta, nossa, Ok? raridade. Então, assim, o valor da permuta que foi colocado foi mantido, Mantido. foi preservado. O cara não deu desconto nenhum. Nenhum foi preservado e o vendedor também não pediu, ok? Entrou a permuta justa. O valor já era justo, tá tudo bem. E o valor da compra e venda teve uma negociaçãozinha. Então, eu respondi para esse comprador, segurei a ansiedade do corretor e falei, olha, foi negociado o valor do imóvel principal, abaixou-se um pouco e o corretor seguiu também dando um desconto na comissão, já que o vendedor cedeu para chegar no seu valor, o corretor também cedeu para chegar no seu valor. Já a sua permuta entrou no valor cheio. E você pediu cheio. Valor cheio. Então a gente não tem negociação aqui. Ok? Ok, doutora. Perfeito. Tá perfeito. Fechou. E aí, com esse tipo de... A gente entendendo o panorama, eu consegui preservar a comissão do jeito que o corretor fechou. É uma dica legal para quem estiver fazendo negócio. É uma dica legal. Legal. Eu consegui gente... explicar didaticamente. Não, é que aí no caso tinha uma... tinha o jump of the cat. Pulo do gato. Né? Você puxou ele lá do... Pô, mas não teve desconto na tua pergunta. Se tivesse tido desconto na pergunta, talvez... Eu fui entender até, inclusive, qual o valor que o imóvel estava anunciado. Tinha um porquê, né? Tudo tem um porquê. Então, assim, corretor, segura a ansiedade, que eu sei que negócio não é todo dia, foi o que o Dani falou. Às vezes é um no ano, um a cada 24 meses, não é fácil. Segura a tua ansiedade, respira, olha, pensa, coloca o problema na mesa. Eu não respondo uma pergunta de imediato, nenhuma. Eu respiro e o corretor estava na minha frente. Ele foi lá, bem na hora que a pessoa me perguntou, ele estava no meu escritório. Na Vivarista, eu peguei, olhei e falei assim, não vou responder agora, eu não tenho a resposta ainda. E desenhei o panorama e falei, tá, a resposta é essa. Fiz a resposta e deu certo. Então assim, gente, pensa para responder. Mas quando a gente tem... Porque, pô, comissão suada, gente, pra caramba. E essa diferença, às vezes, é pouca pro comprador, mas pro corretor faz toda a diferença. Mas a gente, eu entendo, Li, e eu vou dar uma dica aqui pros corretores. A gente entende a situação, às vezes a gente tem como se fechar, mas as minhas maiores comissões, os meus maiores negócios foi quando eu falei não. É difícil. É que às vezes, porque às vezes os boletos estão batendo na porta. Não, ali, exato, eu sei disso, é por isso que eu estou falando, segura a ansiedade, porque sempre tem um porquê. É lógico, se a doutora não conseguisse, ia baixar. Claro, mas a gente tem que tentar, né? Exato. Então a gente já tem. Sabe por quê? Porque isso a gente passa para quem tá no negócio, tanto comprador como vendedor, que a gente tá desesperado. Sente, né, Dani? Sente o sangue, né? Aí Você é ferido, a fera ferida. Eu sei porque eu já fiz alguns negócios que hoje eu não faria e eu me arrependo de ter feito. Porque a pessoa ia fechar contigo. A pessoa, além de fechar comigo, ela viu que eu estava desesperado e ela pagou o que ela quis e eu aceitei por conta do meu desespero. Aproveitou. Mas eu sabia que ela ia fechar comigo. Então, fica a dica. Não. A melhor palavra que existe é não. Cuidado. A gente... Eu não ia ponto e vírgula, sabe? É isso. Eu não, mas assim, sem ser incisivo. Falando uma boa, olha, veja bem, por esse Não, mas esse não que você falou não foi assim. Não, incisivo. Eu joguei um argumento. Exato. Olha, veja bem, chegou nesse cálculo, teve um porquê. Foi por isso, isso e isso. Poxa, realmente, ok, estou de acordo, não quero mexer em mais nada. Se eu tivesse respondido a primeira opção do comprador foi, fecha em 5%. É isso. Se o nosso trabalho fosse apenas responder, toma lá da cá. Tinha um camarada com quem eu trabalhei, que falava o seguinte: você precisa do dinheiro, o dinheiro foge de você. Tá? Então, essa situação é muito complicada, porque o cara está precisando de dinheiro. É muito difícil. E ele aceita uma situação como essa. Sim. O conselho que eu dou é fazer aquilo que às vezes a gente sabe que deve fazer, mas não faz. Que não tome nenhuma decisão desesperada. Nada como um banho tomado e uma boa noite de sono às vezes. Você está com problema, você precisa dar uma resposta, aguarde. E eu acho que de repente isso daí é até interessante para as duas partes, né, vendedor e comprador, quando você dá uma pausa. Você dá uma pausa no negócio, é interessante isso. Sim. Tá? Estratégico. Porque isso daí dá uma oxigenada no negócio e às vezes as partes pensam, de repente, aquela coisa muito papum, não pode deixar esfriar. Mas você também não pode trabalhar com o negócio pelando.
É isso. Tá? Não deixe esfriar, mas não trabalhe com o negócio pesado. Sensibilidade. Você tem que ter sensibilidade para o negócio. Bom, resumindo, eu acho que a gente tem um ponto de partida que é um ponto de partida que é 6%, e esse 6% ele pode ser trabalhado para você não perder o negócio. Mas você tem que saber trabalhar esse negócio para você também não ceder demais e você virar uma vítima do próprio negócio. Eu queria trazer aqui uma última situação, porque como eu sou advogada, acho que também vale a pena compartilhar um pouco de experiência jurídica. Antigamente o CRES ele tinha uma tabela que você tinha que fazer uma compra e venda em 6%. E é daí que nós partimos desse princípio. Em 2017, salvo engano, 2018, veio uma nova legislação do CAD dizendo que não tem mais essa obrigatoriedade, tabela. Né? Só que olha só, corretor, não tenha medo, porque não é nem para mais nem para menos. Você pode cobrar mais. Exato. Então, se você colocar o valor da sua comissão acima e depois chegar em 6%, ok, porque você está liberado pelo CAD para trabalhar, por exemplo, 8%, 10%, na administração de imóveis que todo mundo trabalhava 8%, agora pode 10%, 12%, 15%. Porque a tabela era de 6 a 8, né? Exato. E agora liberou, assim, já faz uns anos liberou. Então você pode cobrar 20, então, 30, 40, assim, 50%. Se você estiver negociando uma área, pode. alguma coisa assim, mas de repente, dependendo do tipo do negócio, que o proprietário ele fala, eu quero isso na minha mão, e você quer jogar um pouco acima para tentar ter uma margem maior de negociação, fique tranquilo que você pode dar essa contribuição jurídica aqui. Boa, legal. Pra gente fechar... Nossa, uma pergunta deu um podcast. Pois é. Não, mas eu falei que essa pergunta é conversaria, eu já avisei. Nossa, ainda tem muitas outras aqui. Pra gente fechar, eu acho que é uma pergunta que, na verdade, quem vai responder essa pergunta é a doutora Aline. Ixi. É uma pergunta que a gente já pode, inclusive, linkar com esse assunto. Doutora Aline, seja breve, porque o nosso tempo já está acabando. Tá bom, desculpa. Tá? Tomou bronca ao vivo. Brevíssimo. Boa. Vou colocar um timer aqui. Por isso que nasceu o Podilage, né? Que a gente conversava pra caramba, né? Começava a beber, começava a falar muito. O corretor pode responder por problemas na venda de um imóvel? Gente, pode, viu? Já vou ser bem objetivo. Ele é corresponsável? Ele é cúmplice do mal feito? Aí assim, o corretor ele responde. A Vivalista, por exemplo, que está te fazendo uma assessoria, ela não vai te responder porque ela vai te entregar os caminhos e quem decide é quem está comprando e quem está vendendo. Mas é super importante porque ela te indica o caminho certo e o caminho errado ou os problemas. E você deixa na mão do teu cliente decidir. Porque se o corretor, ele não, infelizmente a legislação coloca essa imposição de obrigação do corretor, é duro, né? Porque o corretor não é justo com ele ter que saber tudo, né? De arquitetura, de jurídico. Assim. É uma obrigação muito forte em cima dele. Mas fala pra mim, quais são essas obrigatoriedades e essas responsabilidades? O corretor responde se ele não trouxer um negócio para as partes que seja seguro. Se ele não disse, olha, aqui temos esse problema X, temos esse problema Y e esse risco... Exemplifica para mim. Por exemplo, um problema na matrícula e o corretor não viu e a negociação seguiu, a pessoa já fez pagamento, enfim, e ele não verificou. Ele responde pela falta de informação. Ele responde. Ou, por exemplo, nós tivemos um caso há pouco tempo de uma corretora que levou uma pessoa no imóvel que era um bandido. Né? Era uma pessoa ligada... Venda ou locação? Venda. Era uma pessoa ligada ao comando, né? Enfim, e de tráfico. E o juiz entendeu que ela tinha que ter verificado a ficha criminal da pessoa. Então, assim, mas, é difícil, por outro né? lado, também entra em conflito com algumas coisas. Por exemplo, uma empresa, ela não é permitida a empresa verificar a ficha criminal do empregado. Não é difícil, né? A legislação no Brasil? Não é? Na verdade, a empresa não pode verificar a ficha criminal, mas o corretor tem que ela verificar. pode verificar a ficha criminal, ela não pode divulgar o porquê que ela está negando aquela admissão. Vai verificar. Né? Então ela pode verificar porque é algo até público. Então, assim, o corretor ele tem que ter cuidado com quem ele leva numa visita. É bom que ele faça uma verificação. Ele tem que cuidar daquele imóvel, se realmente ele é seguro. Caso ele não seja, ele tem que trazer ferramentas para que quem vai ter a tomada de decisão tenha tudo na mesa para decidir. E o corretor pode responder, Luiz, inclusive por uma negociação onde recai alguma coisa sobre aquele comprador, sobre aquele vendedor, porque ele não sabia daquele problema. Então, muitíssimo cuidado. E não só na venda, né? Porque a gente trabalha aqui com muitos condomínios. O corretor ele é responsável por colocar
colocar aquela pessoa dentro do condomínio. Total. Então, gente. por exemplo, você entrou no condomínio com aquele cara, o cara nem chegou no imóvel e aconteceu alguma coisa no condomínio. Você é responsável por isso. É verdade, gente. Responde mesmo, viu? Muito cuidado com o corretor, porque realmente a legislação em cima dele, ele é corresponsável, ele tem que tomar cuidado, ele tem que ser diligente com quem ele apresenta no imóvel, quem ele leva na visita, quem ele coloca no carro dentro do condomínio e também sobre aquele imóvel que ele está vendendo. Cuidado. Pessoal. É corretor. Né? Responde. Corretor, Valorizem. corretor, pensa muito bem quem você vai levar no imóvel, pensa muito bem na hora que você vai economizar na assessoria jurídica, né? Gente, cuidado. Pensa muito bem que esse barato pode sair caro para você. Viu, Muito amigo? caro. Pode sair caro. Olha, eu tenho o caso de um corretor parceiro, vou dar um exemplo rapidinho, que ele respondeu por uma compra e venda. A multa foi gigantesca na compra e venda porque tinha um problema e ele não estava respaldado com uma assessoria responsável de uma empresa isenta e tudo mais. E aí o comprador entrou com uma ação de regresso contra o corretor. Disse, olha, ele no exercício da função dele, ele não me entregou o que ele deveria, ele não me mostrou os problemas, eu confiei totalmente na palavra dele, o meu imóvel foi a leilão, e eu perdi tudo, e o juiz deu para o corretor indenizar o valor do imóvel todo, não foi só ele responder pela comissão. E é daqui de Alphaville, tá? Que vendem corretor. É daqui de Alphaville. E ele respondeu pela perda do imóvel completo. Me ligou para pedir o que eu faço. Falei, puxa, difícil. É por isso que no desespero você tem que tomar mais cuidado. Mais cuidado ainda. Na hora de fechar, você tá tão desesperado. O cara assinou, ele comprou porque ele quis. Não é bem assim, não é não bem tem assim. corretor. Não pensa no dinheiro, não. Tem alguma última perguntinha aí comercial que eu quero ver os corretores aqui responderem? Ficam só me colocando na berlinda, viu, gente? Mas as nossas perguntinhas vão durar mais um. Não, vai. Mais Uma coisinha uma rápida. rapidinha aí. Tem o Pra você terceiro responder. óculos? Tem o terceiro óculos? Não, tem umas perguntas aqui que são recorrentes, né? Vai. Mas às vezes pra você, Lu. Por exemplo, existe uma coisa aqui, né, que muita gente fica na dúvida, né? Fico na dúvida, se apresento a fachada do imóvel, da casa, no caso, no meu site ou no Instagram. O que Legal. vocês acham? Legal. Começa pelo Dani. Eu, como comprador, como cliente, tem que ter. E como corretor? Tem que mostrar também. Eu Eu acho. concordo, sabia? Porque como é que você vai comprar um carro sem ver ele? Você Boa analogia. Você compra um carro Vendo vendo só só o volante? painel? Boa A analogia. pergunta que eu faço é, você Boa compra analogia. um carro vendo só o painel? Você compra o tênis olhando só a palmilha? Exatamente. Boa Mas analogia. exatamente. Então tem que exatamente. mostrar. Aí o corretor... Aí Você dá match no teu Só com a Tinder, frase de efeito ou tem que olhar? Tinder, só Tem vendo que ter um o cinto olhinho, da um pessoa, sorriso. né? Você tem que ver o rostinho, né? Eu não sei o que é isso, que eu sou casado. Mas a analogia é ótima. Você Sei. compra um carro vendo só o volante, vendo só o painel, Então, Boa a gente analogia. tem que mostrar a fachada. Tá? É porque o corretor hoje ele tem muito medo. Eu não vou mostrar a fachada que o outro vai pegar. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não manjo muito de captação, não. Não, imagina. Quando o corretor tá com o cliente, ele consegue a casa Consegue. de um jeito Se ou de ele outro. quer, né, Dani? Se ele Esquece. quer. Então é o Não seguinte, tem você não jeito. mostra a piscina também, tá? Porque pela piscina a gente descobre onde é a casa. O Google Maps é um grande amigo nosso, tá? Então você não mostra a piscina, não mostra nada. Não mostra nada. Essa pergunta é bem legal, assim. Gente, não tenha medo de fazer o seu trabalho. Não tem a ver. Faça o seu. Foque no seu. Posta a fachada. Coloque lá no seu Instagram todas as características. Faça tudo para que o lead verifique o seu anúncio. E outra, de repente um parceiro que tem o lead, pelo teu anúncio, ele identificou que é perfil daquele cliente e fala, eu vou entrar em contato com o Luiz, eu vou entrar em contato com o Daniel, essa casa atende o meu cliente. Não tenha medo, gente, tem que colocar, tem que falar. Eu não tenho medo, por exemplo, no meu trabalho, de explicar para os corretores dicas de como eles podem fazer. Isso não vai tirar o meu trabalho. Eu vou deixar eles preparados para fechar mais e melhor negócios e ele vai passar a assessoria para nós e ok, porque ele quer continuar fazendo mais vendas. Então, assim, eu acho que também tem que postar, Dani, eu concordo contigo. Você posta, Lu? Você posta? Posto tudo. Eu acho o seguinte, eu passo todas as informações. Eu gosto Instagram, disso. eu passo tudo. Eu passo preço, eu passo Eu gosto. DIE, eu passo fachada. Preço, eu o que você acha, Dani, de preço. colocar preço? Eu passo preço, eu Tem passo que ter. fachada, eu passo tudo. Tem que Tá? Sabe ter. por que eu gosto do preço? Por exemplo, eu sei onde está minha régua.
É isso. Às vezes eu olho uma casa, na minha cabeça, a casa cabe na minha assim, régua, e não cabe. Eu costumo dizer o seguinte, se eu tô trabalhando para dificultar minha concorrência e não facilitar o meu cliente, eu estou trabalhando errado. É isso. Eu ia falar justamente isso. O meu objetivo é facilitar a vida do meu cliente. Se eu estou trabalhando para facilitar a vida do meu concorrente, eu estou trabalhando errado. Nossa, Luiz, você deu um bom corte, né? A partir do momento que você... Total, não é verdade? Porque você roubou a frase do Dani, gente. Vou falar aqui. Meu corte. Roubou meu corte. É verdade. Roubou o meu... Não, é verdade isso. Eu vejo isso. Não, mas a partir do momento que você vai publicar um imóvel ou qualquer coisa que você vende preocupado com o seu concorrente, esquece. Porque assim, eu vejo por mim. Se fala assim, chama no direct para saber. Eu já fiz isso com alguns corretores, tá? Preguiça, né? Não, mas eu já fiz isso para testar. Eu não, minha esposa, porque o pessoal me conhece. Minha esposa já fez isso. Não teve resposta em alguns. Ou então você entra no site, o preço está lá, consulte. Eu não consulto. Eu super Imagina respeito. a quantidade de lead que você não perde, ou então a quantidade de curioso que chega e pergunta quanto que é? Você fala tanto, tá. Luiz, isso... Meu tempo é muito Gente, caro essa questão de preço é um tabu. Se você deve colocar ou não o preço. Isso é em loja de roupa, loja de sapato, em qualquer situação. É obrigatório em vitrine colocar preço. E não só em vitrine, no Instagram também. Tem uma legislação sobre redes sociais que você tem que colocar o preço, mas as pessoas não colocam, que são né? algumas estratégias que as pessoas usam. Porque pra chamar... Chama inbox, eu não chamo. Enche, né, isso. Quando a gente resolveu fazer o nosso trabalho, o que a gente resolveu? Cara, transparência. Nosso trabalho é tabelado, o preço é esse, tá lá no site, termos de uso. Quanto que é? É isso aqui. É isso aqui que a gente tem pra hoje, é esse, entendeu? Não tem assim, olhando pra cara do cliente, é esse preço. Puxa, essa situação é mais difícil. Não, amigo, é esse preço, seja parceiro, é isso aqui pra todos. É no bom, é no ruim, é no triste, é no alegre, é isso. Eu respeito. Eu acho que tem que divulgar também. Eu respeito meus colegas que não divulgam. Claro, às vezes tem que não divulga. Não, eu respeito quem não divulga, quem não mostra a fachada. Respeita as estratégias. Eu divulgo. Eu respeito, total. Eu divulgo, porque eu me coloco na posição do meu cliente. Você tá preocupado com o meu cliente quer ver a fachada da casa. O meu cliente quer saber quanto custa essa casa. E meu cliente quer saber onde é essa casa. Eu me coloco na posição de comprador. Então, como eu trabalhei muito tempo com marketing, né? Então a gente, como marketing, a gente trabalha sempre pensando no cliente. O que o cliente quer, como ele quer, por que ele quer. O meu cliente quer as informações claras e rápidas. Se eu vou dificultar, eu já estou criando problema para eles. Aí você não é mais a solução. E eu não sou mais a solução. Tá? Então, a minha opinião, eu respeito quem faça isso. Mas a minha opinião é, dê clareza e transparência para o teu cliente. Ele agradece e ele, com certeza, você vai ter menos dor de cabeça, menos encheção de saco, menos curioso e você vai converter mais. Fechamos as caixinhas de perguntas por hoje. Fechamos. Muito obrigada pelo Podilário, primeiro do ano. Que esse ano seja um ano próspero, com muitos convidados. Temos convidados muito interessantes. Já temos uma lista de convidados muito interessantes. Vocês vão adorar. Acompanhem o Podilário. Bom, gente, é isso. E a gente começou antes do carnaval, né? Começamos antes do carnaval. Que aqui não pra gente, o ano começou antes do carnaval. É verdade. Gente, muito obrigado, doutora Aline. Muito obrigado, Dani. As ordens. Gente, muito beijo. Um grande abraço. Valeu. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.